que os anos 90 foram um surto, acho que a gente já sabe, né? Porque acontecia de um tudo nos anos 90. De El Tchan, Banheira do Gugu. E o interessante é que todo mundo assistia isso. Adulto, criança, pessoas de mais idade. Todo mundo assistia e participava de toda essa loucura que foi os anos 90, esse surto. Mas eu acho que um dos maiores surtos dos anos 90 foram os Mamonas Assassinas. E eu falo isso com todo respeito e carinho porque eu sou uma criança dos anos 90 e porque os Mamonas Assassinas são da minha cidade, eles são de Guarulhos, que é a minha cidade. Então, eu não só cresci com as músicas dos Mamonas Assassinas, porque eram um fenômeno dos anos 90, mas também porque, sendo da minha cidade, o Dinho, que era o vocalista, ele tomava café na padaria aqui perto da minha casa, onde meu primo trabalhava. Tanto que o meu primo conseguiu uma foto do Dinho pra minha mãe. Eu queria imaginar a cena do meu primo trabalhando na padaria, chegando pro Dinho e falando assim: com licença, Dinho, a minha tia, ela é muito fã sua, você não tem uma foto sua por aí pra eu dar pra ela? E aí o Dinho deu a foto. Autografou? Não. Por que meu primo não pediu autógrafo? Eu não sei. Mas não pediu. Mas eles eram, acho que todos eles, mas o Dinho eu tenho certeza, do Secap, que é um bairro aqui de Guarulhos, que na verdade é como um condomínio popular, mas ele é tão grande que é um bairro por si só. De frente pro Secap tem o memorial dos Mamonas, né, um monumento em homenagem a eles. E eles cresceram lá, principalmente o Dinho, os outros eu não tenho tanta certeza, mas o Dinho eu sei, porque eu tenho uma amiga que cresceu no Secap junto com o Dinho. E depois parece que, depois que eles, né, começaram a fazer sucesso, o Dinho comprou uma casa aqui pra mãe dele, né, pra família dele, aqui perto da minha casa. Então, desde criança, mesmo depois do falecimento deles, a minha mãe sempre mostrava onde era essa casa, minha mãe sempre contava histórias deles, minha mãe contava quando eles faleceram, eu tinha acho que 1 ano quando eles faleceram, como foi triste pra ela. O meu avô, o pai dela, morava com a gente aqui na época, ele faleceu um pouco depois, e ele já tinha idade, né, e ele adorava os Mamonas Assassinas. E ele ficou triste, ele chorou quando eles faleceram. Claro, foi uma grande tragédia, né? Pra quem não sabe, Mamonas Assassinas foi um grupo musical que atuou de 89 até 1996. Eles começaram com o nome de Utopia e assim, eles estouraram meio que rápido assim no Brasil. Eles começaram, claro, aqui em Guarulhos, aqui na região de São Paulo. Guarulhos é uma cidade vizinha de São Paulo, tá? Da capital São Paulo. Vizinha, tipo, colada. Quase não dá pra diferenciar uma da outra. Mas, enfim, eles fizeram um sucesso muito rápido. E é o que eu falei, todo mundo gostava deles. Tipo, criança, adulto, gente mais idosa. Eles eram muito divertidos. As letras deles, todas são satíricas, são irônicas, eles cantavam com humor, eles falavam de temas polêmicos, sim, só que muito humor e muito caricato, e é aí que muita gente meio que critica eles, porque eles eram preconceituosos e usavam muitos estereótipos, só que eu quero tentar desconstruir essa ideia, e é por isso que hoje, aqui neste vídeo, eu vou interpretar a música Robocop Gay, dos Mamonas Assassinas, que é uma música toda sobre pessoas gays, obviamente. E é muito interessante porque todo mundo cantava isso. Todo mundo cantava. E eu quero trazer pra gente tentar entender se realmente era uma música preconceituosa ou se o humor, né, a ironia, a sátira era uma forma do grupo tentar atingir as pessoas e justamente quebrar esses preconceitos, tá? Pra gente fazer isso, primeiro a gente precisa ter algumas coisas em mente, tá? Primeiro, essa música foi escrita em 1995 pelo Dinho e pelo Julinho.
tá? Ah, eu acho que eu comecei a falar e esqueci. Eles faleceram, o grupo todo, num acidente de avião. Eu acho que de um show pro outro, eles estavam voltando pra casa, se não me engano. Que essa história, gente, tipo, na minha infância, passava sempre na Globo, no SBT, tipo, Faustão, Gugu, porque eles iam em todos esses programas, eles ficaram muito famosos. Então é uma história que realmente chocou o Brasil. Então, né, voltando, só pra finalizar essa parte. A gente tem que ter em mente que são anos 90, e como eu falei, anos 90 eram loucos, 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 loucos. Eu acho que por ser a última década do milênio passado, e do século passado, por ter saído dos anos 80, que também, né, era meio um surto. Enfim, é muita coisa acontecendo, tecnologia, revoluções sociais, movimentos sociais como o próprio movimento LGBT, que na época era o GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Eu cresci com essa sigla, depois veio LGBT. Que inclusive eu poderia até falar sobre a questão dos simpatizantes, que seriam pessoas não LGBTs, pessoas hétero, vamos assim dizer, mas que eram aliadas da comunidade, então elas eram representadas nessa sigla. Quem sabe onde eu trago um vídeo falando sobre isso. Enfim, então os anos 90 foram uma época muito estranha e muito louca, tá? Então a gente tem que ter a mentalidade dessa época, ok? A música foi escrita em 95, anos que eu nasci, e a gente tem que entender com a mente daquela época. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, eles eram um grupo que fazia músicas cômicas. Eles falavam sobre relações com animais numa música, sobre relações de muitas pessoas de uma vez só num único lugar, eu não posso ficar falando as palavras aqui. Eles falavam sobre nordestinos que vinham pra cá, pro sudeste, pro sul, e não davam certo e tinham que voltar pra sua terra cheio, carregando os estereótipos e preconceitos que eles tiveram aqui. Então, assim, era irônico, era cômico tudo que eles faziam. Porém, tinha sim uma crítica social. E aí entra a terceira coisa que a gente tem que pensar. Por que tinha crítica social? Porque eles eram, todos eles vieram de famílias pobres, eles viviam 2 quadras da minha casa, depois que eles ficaram ricos. E olha que meu bairro não é um bairro rico. Então assim, rico entre aspas que eles ficaram, né? Então eles vieram sim de uma condição humilde, mas tem um show, acho que tem no YouTube isso, ou num documentário, agora eu não lembro. Tem um show que eles fizeram num estádio aqui de Guarulhos, depois de um tempo de fama, e o Dinho, ele faz um discurso falando de como, durante toda a carreira deles, as autoridades de Guarulhos nunca deram atenção pra eles. Eles tentavam fazer shows, tentavam participar de eventos, e ninguém nunca deu chance pra eles. Mas quando eles ficaram famosos, eles foram atrás deles e ofereceram esse show. E ele falou isso, né? Tipo assim, esfregando na cara deles que ninguém acreditou neles, mas eles conseguiram. Eles estavam ali, onde ninguém deu oportunidade pra eles. Então eles tinham sim uma consciência social. E agora eu vou falar mais particularmente, justamente por eu ter contato com essas pessoas que tinham contato com eles, que conheciam eles. Eu sei que eles eram pessoas incríveis. Especialmente o Dinho, porque é quem as pessoas que eu conheço, né, conviveram mais. E assim, eu nunca ouvi falar nada de ruim deles. É claro que ninguém é perfeito, mas acho que deu pra entender. Eles eram realmente pessoas boas. E no sentido real da palavra, tá? Não um cidadão de bem, igual a gente, né, virou chacota por aí. E com razão virou chacota, né, porque perdeu o sentido. Mas eles eram, sim, pessoas boas. Bom, vamos lá então, tá? Vamos ver o que acontece. Eu, membro da comunidade LGBTQIAP+, crescido nos anos 90 com as músicas de Mamonas Assassinas, vou interpretar Robocop Gay, que é uma música que fala sobre mim. Eu cresci com essa música, né? E eu cresci com a reação das pessoas a essa música. E eu acho que isso também é um ponto, né? Porque por mais que eles tinham uma intenção, como que isso foi visto? Como que isso foi recebido pelas pessoas? Então vamos lá, deixa eu arrumar aqui, não tá aparecendo direito.
minha touquinha de Pokémon. Deixa passar o avião. Prova de que eu moro em Guarulhos. Aviões o tempo inteiro. Vamos lá, a música começa assim. Gente, tá cortando minha cabeça. Como assim? Cortando minha cabeça. Pronto, vai ter que ser assim. Vamos lá. Um tanto quanto másculo, com M maiúsculo, vejam só os meus músculos que com amor cultivei. A minha interpretação dessa música é que eles reuniram todos os estereótipos possíveis de pessoas LGBTs da época, tá? Eu já vi uma interpretação também de um LGBT, no YouTube mesmo, famoso, que ele, nesse trecho, por exemplo, ele fala que gays também podem ser vaidosos, também podem ser musculosos, podem ser masculinos, tá? Eu acho que sim, isso faz sentido, porque ele fala, né, olha só meus músculos, mas, como eu falei, tendo em mente o histórico de usar estereótipos e de usar coisas que eram chacota, mas pra evidenciar que isso era um estereótipo, que isso era preconceituoso, eu acho que aqui nessa música, eles vão usando isso, primeiro porque eles pegaram um personagem, o Robocop, que era um personagem de filmes de ação muito famoso, especialmente na época, e era um símbolo de masculinidade, né, ação, ele era violento e tal, o símbolo de masculinidade pra época. Então, sim, pegando esse símbolo e aqui ressaltando os músculos que ele cultivou com tanto cuidado, tá falando que sim, um gay pode ser super masculino, né, aos olhos da sociedade. Mas também, ainda hoje, existe o preconceito do homem vaidoso, do homem que se cuida, né, cuida de sua aparência. E nos anos 90 isso começou a ficar muito forte. Os homens começaram a se preocupar, a ficar mais vaidosos, se preocupar com a aparência, a ir pra academia. E esses homens eram vistos como gays por estarem preocupados com a sua vaidade, com a sua aparência, né? Vaidade no sentido de cuidado pessoal, né? Cuidado físico. Então, na minha opinião, eu acho que é isso que ele tá dizendo aqui, tá? Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. A pistola é de plástico. Pode ser um brinquedinho íntimo? Pode ser um brinquedinho íntimo. Se a gente estivesse nos dias de hoje, eu poderia pensar que ele poderia até estar se referindo a pessoas trans, a pessoas LGBTs que possuem ali o órgão genital feminino, tá? Porque existe um acessório imitando um órgão genital masculino para facilitar a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, um homem trans, para ele poder ir ao banheiro em pé, né, e ter ali uma proximidade com esse órgão, se ele desejar, existe um objeto que tem o mesmo formato, se não me engano chama PEC ou Packer, que ajuda essa pessoa em determinadas situações. Eu poderia pensar nisso, mas estamos nos anos 90, eu não sei se existe um Packer, e até transgênero, né, esse termo não era muito falado, se é que já existia na época, tá? Então, a gente pode ficar com o brinquedinho mesmo, mas eu também acho que, como no meu ponto de vista, a intenção deles com essa música era desarmar a população dos preconceitos com os gays, eu acho que aqui ele tá querendo dizer: eu sou um personagem de ação, de filmes de ação, violento, mas aqui nesse momento a minha arma é de plástico, eu não quero violência, eu não quero atacar essa população. E como esse personagem nessa música ele é gay, eu acho que talvez a ideia seja: nós gays, nós LGBTs, na época GLS, nós não queremos violência, nós não queremos atacar você, por isso que é de plástico, porque não vai te ferir, eu não quero te ferir, entendeu? Eu não quero te ferir, então, não sei, pode ser uma brisa minha? Pode ser uma brisa minha, mas eu acho que faz sentido.
sempre me chamam de cínico. O que a gente mais via, hoje ainda a gente vê, mas menos, na televisão na década de 90, personagens gays em humor, fazendo humor, só que assim, extremamente caricatos, extremamente estereotipados, extremamente... Aí sim, eram papéis até homofóbicos, preconceituosos. Então, será que ele tá falando isso? Que sempre retratam o gay como cínico, como hilário, mas ele não entende por quê? Porque isso não nos retrata, isso não nos representa de fato. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. Aqui, bumbum era flácido, novamente, a questão da aparência, né? De você fazer academia e tal, pra ter uma aparência desejável, né? O que você deseja, pelo menos. Mas esse assunto é tão místico. Sempre também outro estereótipo é de que os gays, nos anos 90, gente... Você pegava astrólogo na televisão, era gay, sabe? Essa coisa de você é bruxo, você é Wicca, você é gay, né? Se você não é cristão, você é gay. E isso também porque muitas dessas religiões ou filosofias de vida aceitavam qualquer um, né? Aceitavam qualquer pessoa, independente da sua orientação, não tinham tantos preconceitos quanto as outras religiões mais tradicionais. Então, né? Mas existe um estereótipo, ainda existe esse estereótipo. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. Naquela época ainda não se falava de pessoas transgênero, e as cirurgias de redesignação sexual não eram tão comuns, ainda era muito complicado, mas sim, já existiam. Aqui no Brasil, se não me engano, era a Roberta Close. Ela era uma modelo, minha mãe sempre falou dela pra mim, que ela fez essa cirurgia, acho que foi a primeira mulher... a primeira pessoa no Brasil a fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Então, assim, já era um tabu, já era um estereótipo. E aqui é outro estereótipo. Ah, você é gay, você quer virar mulher. Não, mas na época tinha essa mentalidade, e ainda tem, infelizmente. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico com direito a replay. Aqui eu acho o pulo do gato. Porque sempre os corpos gays... Aqui eu vou falar de gay, tá? Porque óbvio que os corpos trans são muito mais. Mas os corpos gays e lésbicos, enfim... sempre foram objetificados, tá? Você tinha o preconceito por dois meios. Ou aquela pessoa que tinha o preconceito, mas tinha curiosidade, tinha desejo por aquela pessoa, né? Por aquilo no que eu falo, aquela ideia de pessoa. Infelizmente, é muito comum em caso de violência, de agressão de pessoas LGBTs, gays e lésbicas, tá? Agora eu vou focar nesses dois. Existir sim agressão sexual, tá? O preconceito ligado à atração sexual reprimida. Mas também a ideia de que todo gay é sensual. De que todo gay só pensa nisso. Sempre. 24 horas por dia. Isso também era muito comum. A gente via muito em personagens de humor estereotipados. E ainda a gente vê, tá? É só você pegar os filmes LGBTs, os filmes com temática gay, por exemplo, especialmente, eu acho, sempre tem cena disso. Tudo bem, gente, eu não tô criticando, eu acho que tem que se mostrar, porque sexo é uma coisa que faz parte da nossa existência. E nós, gays, na maioria das vezes, temos uma desconstrução maior sobre isso, uma liberdade maior para falar disso, mas, né, sempre foi retratado como se a gente era só isso. A gente só pensava nisso, só pensava em homem, só isso, 24 horas por dia. Um ser humano fantástico com poderes titânicos, foi um moreno simpático por quem me apaixonei. E hoje estou tão eufórico, com 1000 pedaços biônicos. Ontem eu era católico, ai, hoje eu sou um gay. Aqui ele tá falando, um ser humano fantástico com poderes titânicos. Sim,
eu acho que ele pode estar querendo dizer que nós somos pessoas fantásticas, porque nós somos só pessoas. Podemos ser fantásticos e podemos ter habilidades incríveis, porque somos só pessoas, como qualquer ser humano, podemos ter habilidades incríveis. Mas eu acho que também tem um estereótipo de que nós somos maravilhosos. Ai, o melhor tipo de amizade é um amigo gay. Ai, meu melhor amigo é gay. Ai, são pessoas incríveis, são pessoas verdadeiras, são pessoas honestas. Sabe aquela ideia do toda menina tem que ter um melhor amigo gay? Então, é um estereótipo, tá? Tem muita LGBT que faz cagada por aí, não é não? Então. Foi um moreno simpático por quem me apaixonei. Aqui ele tá dizendo, dá meio que a entender, que ele virou gay. Né? Ele se apaixonou por um homem, tipo, um homem fez ele virar gay. O que não é verdade, porque nós nascemos assim. Porém, era e ainda é a crença de muita gente, não é? E hoje estou tão eufórico, com 1000 pedaços biônicos. Tô feliz. A gente ouviu isso que ano passado? Ai, gay a gente alegre, gay a gente feliz. 1000 pedaços biônicos. Eu não sei exatamente o que pode ser isso, não. Talvez sejam as cirurgias, né? Talvez ele esteja novamente falando das cirurgias. Ontem eu era católico, ai, hoje eu sou um gay. Aqui me pega de um negócio assim, incrível. Porque a realidade da grande maioria de LGBTs é justamente você deixar a sua religião, porque essa religião é contra você, né? Não tô falando que não existem. Eu mesmo conheço muitas pessoas que são LGBTs e continuam cristãs, enfim. Não aconteceu comigo. Mas é um estereótipo, né? Porque é comum a gente achar que se é LGBT você vai sair da sua religião preconceituosa. É um estereótipo porque não é a realidade absoluta, mas é meio que acontecia. E aqui eu acho que tem sim esse humor de tipo, ai, todo mundo fala isso, então é isso mesmo. Eu era católico, hoje eu sou gay. E também tem a ideia de que eu mudei. Da mesma forma, eu abandonei a minha religião porque eu me tornei gay, entende? Que não é verdade, mas aqui eu acredito que seja o estereótipo mesmo. Abra sua mente. Gay também é gente. Baiano fala oxente e come vatapá. Aqui, aqui a gente tem um exemplo claro de como eles usavam os estereótipos das pessoas, né? Baiano fala oxente, come vatapá. Isso é um estereótipo. Então eu acho que aqui ele usa isso pra dizer que ele fala, gay também é gente. Abra sua mente, gay também é gente. Baiano fala oxente, come vatapá. Eu acho que ele quis dizer aqui que da mesma forma que é natural a gente pensar que um baiano é natural, porque é cultural dele, é natural ali da vivência dele, falar oxente comer vatapá, o que é um estereótipo, tá? Mas eu tô falando aqui na ideologia da letra. É natural que gay é um ser humano. E tipo, é natural ser gay, entende? Da mesma forma que é natural pra mentalidade social da época, um baiano falar oxente e comer vatapá. Mas, novamente, como eles usavam muito esses estereótipos para desconstruir alguma coisa, eu acho que aqui é justamente para mostrar isso. Existe esse estereótipo do baiano que fala oxente, come vatapá, e existem todos esses estereótipos que a música cita dos gays. Mas no fundo, gente, tanto baiano quanto gay são só seres humanos, individuais, que tem um monte de coisa. O gay pode ser tudo isso aqui, pode não ser nada disso. E o baiano pode ou não falar vatapá, o baiano pode ou não comer... eu vou falar vatapá, falar oxente, comer vatapá. Você pode ser gótico, ser punk ou skinhead. Tem gay que é Muhammad, tentando camuflar. Alá, meu bom Alá. Vou parar aqui, tá? Acho que é uma estrofe, só mas vou parar aqui. Aqui ele tá falando que todo mundo pode ser gay. Qualquer pessoa. E, novamente, ele usa estereótipos. Ele junta gótico, punk e skinhead. Ele junta esses três grupos, vamos assim dizer, sociais, que são diferentes, tá? Especialmente em skinhead, né? Tem toda essa cultura de violência real, que o punk e o gótico não tem, né? O punk e o gótico são ali estilos de vida diferentes.
mas que esteticamente são parecidos e todo mundo engloba numa coisa só. De novo aí um estereótipo. Tem gay que é Muhammad tentando camuflar Alá meu bom Alá. Novamente ele usa estereótipo. Ele tá dizendo que existem gays em todo lugar, até no Oriente Médio, até dentro do islamismo, até de pessoas que vêm dessa região ou dessa religião, mas novamente ele usa estereótipos. Muhammad, né, seria um estereótipo, até um termo pejorativo para englobar todo mundo que vem do Oriente Médio. Tentando camuflar, aqui ele traz o quê, né? É uma região muito preconceituosa, onde os LGBTs têm que sim se camuflar, né? E aí ele fala, Alá, meu bom Alá, mais um estereótipo, porque essa marchinha de carnaval é completamente... Às vezes marchinha de carnaval é tudo estereotipada, né? É problemática. E, novamente, ele usa um outro estereótipo para pessoas do Oriente Médio. Então, dá para entender como eles sempre usavam estereótipos para reforçar que tudo é um estereótipo, que tudo é um preconceito. Tudo isso não é uma verdade absoluta. Pelo menos é a minha interpretação, tá? Faça bem a barba, arranque seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Outros estereótipos, tá? De que o gay... Ele começa falando... Olha só que interessante. Ele começa falando... a música, né? A música começa falando de que esse personagem gay, ele é musculoso, ele trabalhou para ser musculoso, ele ia na academia... E então, esse ser musculoso era, e ainda é muitas vezes, associado ao masculino, ao mundo masculino. E aqui ele fala para tirar a barba e tirar o bigode, que também são elementos considerados do mundo masculino. Se lá ele estava falando isso, que você pode ser masculino e ser gay, aqui ele está falando que por você ser gay, você não pode ser masculino. E essa... é a contradição preconceituosa que existe na sociedade. Especialmente naquela época. Por quê? Porque os homens que começavam a se preocupar com a sua aparência eram considerados gays. Então você tinha que ser completamente masculino para ninguém achar que você era gay. Então manter a barba, manter o bigode. Só que os músculos são ligados ao mundo masculino, esse corpo musculoso. Então, entenda a contradição do preconceito na sociedade? Enfim, e eu acho que ele quis trazer isso aqui, mas também ele pode ter, né, eles podem ter tentado dizer que se você tem bigode e se você tem barba, não significa nada. Você é gay ou não. Né? Enfim. Gaúcho também pode... Dizem, não posso afirmar com certeza, que também há bastante preconceito lá nessa região do país, né? Então não sei se isso foi uma alfinetada. Pode ser uma alfinetada, não sei se tem tanto preconceito, mas no fundo... Assim como das pessoas do Oriente Médio, né? E até mesmo dos grupos punk, gótico, porque a ideia que a gente tem, infelizmente, no mundo do rock, existe sim muito preconceito. Então talvez ele esteja tentando... E dizem também que no Nordeste, na região Nordeste do país, também não é muito fácil. Então talvez ele esteja tentando cutucar mesmo essas pessoas. Tá vendo? Vocês são preconceitos, vocês têm preconceito, mas vocês também podem ser gays. Tem um monte de LGBT no meio de vocês. Faça uma plástica, aí entre na ginástica. Boneca cibernética, um Robocop gay. E ele termina um Robocop gay, ai eu sei, um Robocop gay, ai como dói. Faça uma plástica, entre na ginástica. Tudo aquilo que eu falei, que eles trazem no começo da música, de você se preocupar com a sua aparência. O homem que se preocupa com a sua aparência é gay. Boneca cibernética, um Robocop gay. Aqui eu acho que da mesma forma que quando eles falam do 1000 pedaços biônicos, agora acho que eu entendi. Boneca cibernética, porque são modificações corporais. Hoje em dia ainda mais, né? Porque você põe silicone aqui, põe silicone lá, um monte de coisa, faz harmonização facial. Mas na época, você ser um homem que faz essas modificações, academia, ginástica, plástica, maquiagem, até maquiagem básica, tipo só passar uma base, essas modificações corporais que eram comuns
para as mulheres, nos homens era visto como você é gay. E no final da música, ele termina como Ai Como Dói. Se não me engano, no Vira, que é uma música que fala de uma situação ali íntima entre várias pessoas num único lugar, com uma palavra que começa com a sílaba su e termina com a sílaba ba. Se não me engano, o Dinho também termina cantando Ai Como Dói. Pode ser uma referência a um certo tipo de prática pela parte de trás? Pode ser uma referência. Pode ser também uma fala de tipo, dói ser gay nessa sociedade, nessa realidade? Talvez, também pode ser. Pode ser que doa fazer tudo isso, ter todos esses estereótipos, passar por todas essas transformações corporais, carregar todos esses estereótipos, ser desse jeito? Pode ser. Pode ser que doa viver nessas comunidades que ele disse aqui no final, e ser gay nessas comunidades? Pode ser. Pode ser nada disso, pode ser só um ai como dói pra rimar? Pode ser também, porque eles eram loucos, eles, né? Nem sempre tinha lógica que eles faziam, assim como muita coisa nos anos 90. Mas eu não vejo essa música como algo negativo. Eu acho que a ideia deles, assim como outras músicas deles, que abordavam estereótipos e tabus sociais, eu acho que era realmente abrir a mente, como fala a música. Para as pessoas enxergarem que, tipo, sabe, não tem nada demais, é normal. É normal, são só pessoas, só seres humanos. Somos só pessoas, somos só seres humanos. E o que eu falei no começo do vídeo, de que todo mundo cantava as músicas deles, é muito real, porque você ainda vê todo tipo de gente, de toda idade, de todo, sabe, classe social, de todo jeito, cantando as músicas de Mamonas Assassinas. Então, todas as pessoas cantavam sobre ser gay. Todo mundo. Sim, havia muito preconceito, muita homofobia, pessoas imitando gays e rindo e tirando sarro dessa música, fazendo ela uma grande piada. Sim, mas é inevitável. Infelizmente, na nossa sociedade é inevitável. Até se fosse uma música... Gente, Pablo Vittar é uma artista séria, porque ela canta, tipo, a música dela, o trabalho dela não é como dos Mamonas Assassinas. Não é um trabalho humorístico, caricato, não humorístico, irônico, sarcástico, satírico, que era o trabalho dos Mamonas. O trabalho da Pablo Vittar ela é música pop, ela canta música pop. E ela é satirizada, ela é levada como chacota pela sociedade. Então, entendem? São dois extremos. Se aquilo que é sério, que não tem nada de satírico, é transformado em chacota, é claro que aquilo que já é uma sátira vai ser transformado em chacota. E isso vai ser usado com preconceito. Mas o fato de você estar ali cantando essa música e de você ouvir as pessoas... A minha lembrança, agora vou falar eu, uma criança LGBT cresceu nos anos 90 ouvindo Mamonas Assassinas, em festa de criança, inclusive. Era interessante pra mim ouvir essa música, porque eu gostava deles, todo mundo gostava deles. Então, pessoas muito queridas estavam cantando sobre algo que pra mim eu não tinha consciência direito, mas eu não sei se eu me identificava, mas fazia um certo sentido pra mim. Então, era interessante isso, mas ao mesmo tempo foi um pouco traumático, porque sempre tinha esses momentos em que tiravam sarro e tal, e, né, de forma preconceituosa. Então, eu acho que era meio confuso pra mim. Era meio confuso pra mim ouvir essa música. Mas também ouvir Brasília Amarela era confuso pra mim, porque o povo, todo mundo falava de se amar nu, né, que é o que fala na música Brasília Amarela deles, e eu ficava tipo, pode falar isso? Então, assim, acho que
crescer com Mamonas Assassinas foi muito confuso, não só por causa do Robocop gay, mas porque as músicas tratavam de coisas que a sociedade não falava. Então, e as pessoas cantavam sem pensar. E isso era confuso, porque você nunca escuta, você meio que aprende até nas sublinhas, nas entrelinhas, de que isso não pode ser falado, mas pode ser cantado. Então era muito confuso. Mas eu não acho que isso eles tivessem uma intenção negativa. Eu acho que a intenção era justamente causar essa confusão e fazer as pessoas parar pra pensar que, tipo, tudo isso que a gente canta, que é tabu, que é preconceito, é normal. Então, tipo, a gente tem que falar sobre, a gente, né? É natural a gente falar sobre viver. E eu acho que, sei lá, eu enxergo como positivo. Pode ser uma idiotice minha, pode ser porque eu tenho uma relação afetiva com eles. Pode ser. Já vi outras pessoas LGBTs falando que era traumático, que entendem como preconceituosa a música. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que não. Acho que a intenção deles era justamente quebrar isso. Se você não conhece Mamonas Assassinas, vai ouvir. Eles têm um canal aqui no YouTube. Eles têm, né? Fizeram um canal aqui no YouTube pra eles. Tem todas as músicas deles. Eu tava ouvindo, inclusive, antes de gravar esse vídeo. Eu não consigo não rir. Não tem como não rir nas músicas dele. Eles têm um heavy metal em inglês. Aí você procura a tradução da letra, tem nada a ver com... Mas é incrível, é incrível. Eu gosto muito, eu gosto muito. Então, procura, dá uma olhada, escuta essa música. Tenta criar a sua opinião, tenta entender um pouco a mentalidade da banda. Lembrando, anos 90, eles faleceram em 1996. Então tudo isso tá carregado da mentalidade dos anos 90, tá? Lembra que anos 90 nos deu El Chan. Ela faz a cobra subir. Era uma mentalidade estranha. Mas, enfim, é isso, tá? Fica aqui a minha homenagem também, uma forma de homenagear essa banda que é da minha cidade e que tem tanto a ver com a história da minha família e com a minha história também. Fica aqui minha homenagem ao Dinho e aos outros meninos dos Mamonas Assassinas e a minha interpretação dessa música. E é isso. Tchau.